Nós tivemos o mensalão, que era um mecanismo de corrupção para fazer a barganha entre executivo e legislativo. Depois tivemos o petrolão e depois o orçamento secreto. E parece que as coisas foram se tornando cada vez mais graves, na verdade, porque se nós pegássemos o modelo do mensalão, o mensalão foi um mecanismo para comprar votos no Congresso corrupto para garantir a governabilidade, né, para passar projetos do governo, de interesse do governo. Depois, o orçamento secreto não é um pacto de governabilidade, não é um mecanismo de governabilidade, é um mecanismo de impunidade, porque não existe um projeto de governo, uma visão de país do governo Bolsonaro que estaria sendo barganhado para aprovação de projetos. É, na verdade, uma barganha por impunidade. Então, é muito mais grave nesse sentido. E também outro sentido torna o orçamento secreto mais grave do que as experiências anteriores, porque tanto o mensalão quanto o petrolão foram esquemas de macro corrupção, mas foram diretamente corrupção, de desvios de recursos de estatais, de fraudes em licitações, de cartéis e tudo para financiar apoio político, né? E também para enriquecimento ilícito de agentes públicos e privados. Mas o que se viu depois com o orçamento secreto, que torna tudo talvez mais grave, é a institucionalização da corrupção. Na verdade, tiraram os mecanismos de desvios diretos para um assalto direto ao orçamento público federal com um verniz de legalidade, um teatro de institucionalidade que reduz os riscos dos agentes, mas é uma apropriação indébita, uma apropriação corrupta. A Simone Tebet chamou do maior esquema de corrupção da história mundial. É algo difícil de dizer, porque a corrupção é um fenômeno invisível, né? A corrupção que nós podemos enxergar e, portanto, medir, ver o tamanho, a dimensão, é a corrupção que deu errado, né? A corrupção que deu certo ou está dando certo, ela está acontecendo, só sabe quem dela participa, beneficia. Então, é muito difícil você ter aí uma competição internacional do tamanho de esquemas de corrupção. Mas o que se pode dizer com certa segurança é que o orçamento secreto pode ser considerado o maior esquema de institucionalização da corrupção que se tem registro na história brasileira. Do ponto de vista do interesse público, o que nós gostaríamos de ver é a abolição de qualquer mecanismo patentemente inconstitucional, como é o orçamento secreto, né? Então, negociar isso já é algo que nos preocupa. O que nós achávamos que poderia ser uma boa saída para essa situação é a atuação do Poder Judiciário, a atuação do Supremo Tribunal Federal. Parece ser que o STF estava, de alguma maneira, acuado por ameaças muito reais que o atual governo apresenta às instituições democráticas, mas em especial ao STF, e talvez tenha tomado uma decisão de cautela de esperar as eleições para, de fato, se debruçar sobre a questão em plenário. Mas agora, com o horizonte de um novo governo, que, ainda que com problemas, ele demonstrou no seu passado um respeito às instituições democráticas muito superior ao governo atual, talvez o Supremo ele possa agora sim exercer o seu papel intervindo nessa situação para abolir essa prática obscena e claramente inconstitucional do orçamento secreto.